E aí pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui hoje no dia 18 de março, uma tarde de sábado. E hoje eu quero estar conversando com vocês em poucas palavras. Prometo que estarei sendo breve. Mas porém, esse assunto ele é de muita relevância. E eu quero estar falando com vocês sobre dois extremos, da vida de Jesus. E dentro desses dois extremos eu quero estar usando o seguinte tema: do Hosana ao crucificam. Repetindo, do Hosana ao crucificam. O primeiro texto que eu estarei lendo para vocês, na verdade eu não vou estar lendo até por uma questão de tempo, mas eu estarei explicando, e falando a referência onde está. O primeiro texto, que eu estarei comentando com vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Aí o subtítulo está escrito: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu acredito, que muitas pessoas conhecem, essa passagem, que é a história da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas eu quero dizer para vocês que essa entrada de Jesus, no capítulo 21 de Mateus, em Jerusalém, ela é diferente das outras entradas de Jesus em Jerusalém. Porque essa não é a primeira entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Houve outras também. Mas porém, no capítulo 21 de Mateus, vai narrar uma entrada especial. Vai narrar uma entrada muito importante, até por uma questão de receptividade. Porque a Bíblia vai dizer, que uma multidão de pessoas, ela vai para a porta de Jerusalém esperar a chegada de Jesus. Mas, porém, eles não esperam a chegada de Jesus de uma forma comum. Mas eles preparam, uma chegada especial. Porque a Bíblia vai dizer que essas pessoas estão esperando Jesus chegar como um rei. Por que eles esperam Jesus chegar, recebendo Jesus como um rei? Porque a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento que Deus ele faz uma promessa para o rei Davi, dizendo que do trono de Davi Deus levantaria um que libertaria o povo de Israel da mão dos opressores. E é bem sabido de nós que na época de Jesus, o povo de Israel, que é o povo hebreu, que é o povo judeu, eles estavam sob o domínio do imperador romano ou do Império Romano. Ou seja, o Império Romano estava subjugando, o povo de Israel. Então eles estavam sob o domínio romano. E eles então acreditavam que Jesus seria o cumprimento, da promessa de Deus feita para Davi. Eles acreditavam que Jesus seria esse rei para libertar eles das mãos dos romanos. Então eles aguardavam, eles esperavam. A expectativa daquela multidão, em relação à pessoa de Jesus, é que Jesus viria como um rei político. Mas é verdade que Jesus, é verdade que quando Jesus vem para a Terra, ele não vem no sentido, de reino político, ou no sentido de governo político, mas ele vem no sentido, de salvação. Ele vem no sentido de reino espiritual. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, no João capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a proposta de Deus, a proposta de Jesus, é a salvação da alma do homem. E não, é uma salvação no sentido político. Mas eles esperavam que Jesus seria um rei no sentido político. Uma outra passagem também interessante é que quando Jesus ele é interrogado pelos zelotes, que é uma classe de judeus,
ali no sentido espiritual, político, tudo misturado. Então esses zelotes, né, tentaram aclamar Jesus como rei de Israel. E aí Jesus levanta e diz: o meu reino não é deste mundo, porque Jesus ele vem no sentido espiritual de libertar o homem do pecado e salvar sua alma. Mas porém aquela multidão que aguarda a chegada de Jesus em Jerusalém, que é a entrada triunfal, eles esperam Jesus como rei. E a Bíblia vai dizer que essa multidão de pessoas tira parte das suas vestimentas, joga sobre o chão e corta também ramos de árvores e lança sobre o chão, para que quando Jesus chegasse, passasse por cima deles, né, simbolizando que Jesus seria o rei libertador deles. É interessante, né, essa analogia, a gente fazer essa analogia, que eu estarei fazendo agora com vocês, em relação, né, aos reis da Inglaterra. Um exemplo, por exemplo, um rei inglês, né, da monarquia lá da Inglaterra. Quando ele chega em um país, né, quando ele chega ali, quando ele vai fazer uma visita num outro país ou em uma cidade específica e assim por diante, geralmente aquele rei é recebido com um tapete vermelho, né, no sentido de honrar, no sentido, né, de receber o rei bem, né, de uma forma gloriosa, de uma forma honrosa e assim por diante. Então, quando, né, aquela multidão de pessoas joga as suas capas e também os ramos de árvores no chão, é como se fosse esse tapete para Jesus passar. E a Bíblia vai dizer então que Jesus chega montado em um jumentinho, né, e quando Jesus chega montado no jumentinho, é o cumprimento, né, de Zacarias no capítulo 9, de que o Messias entraria em Jerusalém montado sobre um jumentinho e tal. Então Jesus entra como cumprimento, né, do profeta Zacarias. E aí então a multidão começa a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles recebem Jesus de uma forma honrosa, porque eles estavam com a sua esperança, eles estavam com o seu coração e também com a sua expectativa voltada na pessoa de Jesus, de que Jesus seria o seu libertador espiritual das mãos dos romanos. Mas eu quero enfocar aqui para vocês que existia uma multidão de pessoas que estava com o coração voltado para a pessoa de Jesus. Ou seja, o coração da multidão era para a pessoa de Jesus. Então nós vemos ali uma multidão esperando, né, a pessoa de Jesus de uma forma especial, né, com tudo que eles tinham, né, dentro de si, voltado para a pessoa de Jesus. Mas, porém, quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nós vamos ver essa mesma multidão que aguardava Jesus de uma forma honrosa, de uma forma esperançosa, né, com as suas expectativas voltadas para Jesus. Nós vamos ver essa mesma multidão já de uma outra forma, né, numa outra atitude, num outro comportamento, né, bem diferente do primeiro. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, diz assim, ó, vou estar lendo, esse aqui eu vou estar lendo. Lucas, capítulo 23, no versículo 21 somente, diz assim, ó: mas eles clamavam em contrário, ou seja, a multidão clamava ao contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vai narrar um interrogatório de Pilatos, né, para a pessoa de Jesus. Porque, né, antes, tanto os judeus religiosos, como também os soldados romanos, haviam detido Jesus. E levaram, né, para Pilatos, que era o governador da época. Né, alguns dizem que ele era prefeito, outros dizem que ele era governador, né, que ele regia ali uma cidade e também uma região e assim por diante. Mas o certo, né, é que Pilatos era um governador. E aí eles levam Jesus para Pilatos para ser interrogado. E a Bíblia vai dizer que durante o interrogatório, Pilatos não encontrou nada de mal, né, na pessoa de Jesus para que condenasse ele. E aí então Pilatos lança essa responsabilidade, né, para as pessoas que estavam presentes, aguardando, né, um interrogatório.
E aí Pilatos vai e diz, olha, eu não encontrei nada de mal nesse homem para que condenasse. Mas, porém, a multidão, a mesma multidão que recebeu Jesus, de uma forma especial, de uma forma festiva, né, de uma forma honrosa, essa mesma multidão agora estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então, o que eu quero, né, dizer para vocês e já finalizar o meu vídeo? O tanto que a mente humana, o tanto que a mente humana, né, ela entra em contraste. O tanto que a mente humana é instável. O tanto que a mente humana não tem firmeza, né? Porque uma vez, em um momento, a multidão esperava Jesus, gritando, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que gritava Hosana, agora estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Em relação a nós, isso também acontece conosco, às vezes. Quando nós não temos uma mente firme, quando nós não temos uma mente formada, quando nós não temos uma mente, né, com base sólida, nós também, né, temos uma mente instável em relação às coisas de Deus. Porque uma vez que nós estamos vivendo bem, né, que nós estamos financeiramente bem, com muita saúde, alegria no lar, né, e tudo dá certo, a gente se alegra com Deus, a gente fica feliz com Deus, né, a gente fala, agradece a Deus por tudo e assim por diante. Aí quando as coisas apertam, né, quando arrocha as coisas e a parte financeira, né, ela entra em declínio e a doença chega também e as coisas não começam a andar, né, do jeito que a gente queria, a gente começa a questionar Deus, começa a interrogar Deus, começa os porquês, né, para a pessoa de Deus. E a nossa mente começa, né, a ficar instável. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda quando nós lemos a palavra de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer que aquele que edifica a sua casa poderia ser o nosso coração, poderia ser a nossa mente. Aquele que edifica, ou seja, aquele que coloca a sua mente, aquele que coloca o seu coração em Deus, né, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Então, mesmo que venha um momento de alegria e também venha um momento de dificuldade, nós estaremos estável, nós estaremos firme com Deus, porque a nossa mente não será, né, levada de um lado para o outro. Porque aquela multidão gritou, Hosana, Hosana, e essa mesma multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. Então, eu acredito que quando nós estamos firmados em Deus, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, nós temos uma mente firme. Nós temos a mente de Cristo, né, conforme a palavra de Deus diz. É interessante, né, a gente falar sobre esse lance de ansiedade, porque a ansiedade leva o homem, né, a fazer coisas que não deveria fazer. Quando nós estamos ansiosos com o dia de amanhã, por exemplo, né, às vezes a pessoa não tem um trabalho, às vezes a porta de emprego fechou, ou então, né, a doença chegou e tal, e quando a pessoa ela não tem uma firmeza em Cristo, ela começa a se preocupar, né, com o que vai ser as coisas amanhã, o que vai acontecer comigo, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família e assim por diante. Então começa, né, os questionamentos. Mas quando nós temos uma firmeza em Deus, com a nossa esperança voltada em Deus, então nós ficamos mais tranquilos. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Mas quando nós estamos firmados em Deus, nós temos aquela certeza. A Bíblia vai dizer, os evangelhos de Jesus vai dizer, em relação à ansiedade, né, ficar ansiosos com as coisas do amanhã, Deus vai dizer assim, ó, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e com o que vocês vão vestir. Porque esse mesmo Deus dá aos passarinhos o que de comer, dá ao lírio do campo o que de vestir, quanto mais a vocês homens. Então Deus está nos ensinando sobre a ansiedade em relação ao futuro.
dizendo, olha, eu sei que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, mas acredita em mim, porque eu dou o alimento para o passarinho que não trabalha, e eu dou também a veste para o lírio do campo vestir lá no campo. Quanto mais a vocês que me seguem. Então, né, em relação à mente, falando de mente, porque aquela multidão, né, tinha uma mente instável. Ao mesmo tempo que eles gritaram Hosana, agora eles já gritaram crucificam. Então eu quero dizer que nós venhamos ter uma mente firme, uma mente depositada em Deus e acreditando que tudo vai dar certo, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não é um devocional, é um estudo, né? E o tema que eu disse para vocês da mensagem é do Hosana ao crucificam. Então que nós venhamos ter uma mente voltada em Cristo Jesus. Fica com Deus, uma boa tarde e até a próxima.